Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal 365 Dias de Favor. Eu sou o Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no nosso episódio de número 17. Meu irmão, como você já sabe, nós iniciamos aqui uma série para poder falar sobre Cristo, aquele que cura. Então hoje nós estamos aqui no nosso segundo vídeo dessa série e eu tenho certeza que você vai crescer muito e mudar muito a sua mentalidade a respeito de cura e o que a Bíblia fala sobre cura, qual que é o direito dos filhos quando nós falamos sobre cura. Mas eu quero que você já saiba uma coisa. Ontem nós ensinamos a respeito do caráter de bondade de Deus. Então, meu irmão, se você compreendeu esse caráter, você agora pode avançar aqui comigo para entender todo esse contexto, para entender toda essa parte sobre o que a Bíblia diz sobre cura. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo dessa série, eu vou pedir para você ir aqui no meu canal e procurar, que é onde eu falo sobre a essência da bondade de Deus. E compreender cura, é necessário que você compreenda também essa essência da bondade de Deus. Então hoje, meu irmão, nós estamos no segundo vídeo e nós vamos falar sobre a origem das doenças. Você já se perguntou, então afinal, Lélio, de onde vêm as doenças, né? De onde vem o mal? De onde vêm as coisas ruins que estão nessa terra? Então hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais a respeito disso e eu tenho certeza que a sua mente vai mudar. Meu irmão, é uma matéria, é um assunto da Bíblia que eu gosto demais, gosto demais. Eu sempre tive experiências maravilhosas com Deus a respeito de cura, tanto quanto ministrando na vida das pessoas, como também recebendo da parte de Deus cura quando era necessário. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Deus quer que a gente viva em saúde plena, né? Eu acho que a gente precisa iniciar desse ponto de partida. Deus não quer que as pessoas adoeçam, né? Até porque para você ter uma jornada próspera, teve um vídeo que eu falei sobre prosperidade, e prosperidade é ter uma jornada próspera, né? Ter uma jornada que não falte nada, uma jornada onde tem alguém zelando e cuidando de você. É necessário que você tenha saúde. Você já parou para se perguntar se Jesus tivesse problema com enfermidade? Será que ele cumpriria o seu propósito? Você já parou para pensar se o apóstolo Paulo estivesse acometido de uma enfermidade gravíssima? Será que ele conseguiria fazer tudo aquilo que ele fez? São perguntas que nós precisamos fazer para tentar compreender o que a Bíblia diz a respeito. Mas lá em Gênesis 3, a partir do verso 1 até o 24, é onde será relatado a queda do homem. E você pode conferir isso lá. Eu não vou abrir com você para que esse vídeo ele não fique muito extenso. Mas olha só, meu irmão, só para você entender um pouco o contexto. Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas, e sempre no final Deus falava que era bom. Nesse vídeo anterior que eu postei aqui, eu falo sobre isso. Então existia um padrão de Deus para avaliar aquilo que era bom. Se de um lado você sabe avaliar o que é bom, provavelmente também você tem uma noção daquilo que é ruim. Mas olha que interessante, então Deus coloca o homem num ambiente totalmente propício para que o homem possa viver todo o seu potencial de vida, todo o seu potencial de propósito, um ambiente que permitia que ele vivesse tudo isso. Um ambiente onde não se via guerras, um ambiente onde não se tinha problema de pecado, um ambiente onde não se tinha medo, um ambiente onde não se tinha miséria, um ambiente onde não se tinha enfermidades e doenças. Ou seja, meu irmão, se você olhar para o Éden, você consegue ter uma noção qual que era a vontade de Deus para a humanidade. Era que o homem vivesse em um ambiente, vivesse em um lugar onde essas coisas não assolavam. E o que é mais importante disso, não existia morte. Nem morte espiritual, nem morte física. O homem foi colocado ali simplesmente para ter uma comunhão com Deus,
para ter uma participação no reino de Deus, uma participação em relação a ter cada vez mais conhecimento de Deus. Então olha só, meu irmão, Deus colocou ali naquele ambiente tudo propício para que tudo desse certo. E ainda assim, o homem pecou porque ele queria conhecer algo que ele não tinha experimentado, de algo que era proibido por Deus. Então olha só, quando o homem vai ali e come do fruto da árvore da vida que não podia, acontece algo que é a concepção em si do pecado. Ou seja, o homem desobedece a Deus, o pecado é consumado e com o pecado acontecem várias consequências, né? Então, uma das coisas que você precisa entender, que quando o homem peca, nós vamos sofrer uma mudança na nossa natureza. Se a gente voltar de novo para o Éden, você vai entender que quando Deus vai criar o homem, ele faz o quê? Sopra. Então ele sopra a essência de Deus dentro do homem. Ele sopra o Espírito de Deus dentro do homem e ali você tem um espírito totalmente em contato com Deus. Né? O homem tem uma comunhão tremenda com Deus porque há uma conexão ali na criação. Então uma das coisas que você precisa entender é que a natureza humana, ela foi criada para ser uma natureza totalmente divina. E agora quando o pecado entra, acontece, pá, quebrou essa comunhão com Deus. Então o homem para de ter essa natureza divina, porque Deus não compactua com o pecado, então ele perde a natureza divina, e a partir de agora entra na jornada do homem uma natureza pecaminosa, que só vai ser resolvida lá na cruz, onde o homem recebe de novo a redenção por meio da morte e ressurreição de Jesus. Mas lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, mas por enquanto vamos nos apegar a esse tema aqui. Então lá em Efésios 2:3 vai dizer assim, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos por natureza, ou seja, a minha natureza, merecedoras da ira como os demais. Então olha só, meu irmão, quando o pecado entra, se tem algo que o homem não vai mais conseguir dominar, é a sua natureza humana, as suas inclinações, as suas paixões humanas. Porque a sua natureza, ela deixou de ser uma natureza divina lá quando o homem peca e passa a ser então uma natureza pecaminosa. Quando você tem a natureza divina, você se inclina para as coisas de Deus, que era o que acontecia lá no Éden. Mas quando você tem uma natureza pecaminosa e você ainda não entendeu a redenção em Jesus, não entendeu a salvação que você recebe em Jesus, então você ainda está nessa natureza pecaminosa, as suas inclinações, as suas paixões serão muito mais fortes. Então olha que interessante, meu irmão, a gente pensar a respeito disso. Né? Houve uma separação. Quando o homem peca, olha o que vai dizer lá em Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E que se estendeu a todos porque todos pecaram. Então olha só, por causa do pecado de um homem, de Adão, todos agora experimentam a morte. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, por causa do pecado de um homem, a morte agora passou a reinar. E todos agora pecaram junto com ele. Eu acho engraçado que esse livro de Romanos, para mim, é um dos livros que mais consegue explicar a mensagem do Evangelho, né? A mensagem da cruz, a mensagem de tudo aquilo que Deus fez por nós e do seu grande amor. E algumas pessoas até hoje gostam de falar que nós somos pecadores porque utilizam esse versículo. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu explico sobre isso, meu irmão. Aqui é o início de Romanos, ele está explicando que todos pecaram porque Adão pecou. Mas se você for ver para frente, ele vai dizer que nós somos justos e não somos mais pecadores. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então procura aqui no meu canal um vídeo que eu falo sobre você não ser mais pecador, que você vai entender sobre isso. Mas voltando, meu irmão, olha só. Então, outra consequência
desse pecado é a morte espiritual. E o que a morte espiritual é? Essa separação entre Deus e o homem. E é tão interessante, né, que o homem fisicamente ele não morreu naquele momento. Adão e Eva viveram por muitos anos ainda. Mas uma coisa você precisa entender: houve uma separação de Deus e o homem, a morte espiritual. A partir daquele momento, o homem deixou de ser imortal, deixou de ser um ser eterno, e a morte começa a fazer parte da jornada da vida, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Outra coisa, o homem então passa a perder o domínio da terra. E esse domínio, meu irmão, isso aqui é seríssimo. Sua mente vai conseguir pensar a respeito disso de uma outra forma. Então o homem perde o domínio e passa o domínio da terra para Satanás. E aqui que mora um grande perigo, né? Onde nós atribuímos muitas obras que acontecem na terra, até hoje muitas pessoas atribuem a Deus. Mas, meu irmão, a Bíblia vai nos ensinar que o Deus deste século cegou o entendimento de todo mundo, porque o Deus deste século, o dono dessa terra, quem tem a legalidade para habitar e fazer a sua obra na terra nesse momento, é Satanás. Então, quando o homem peca, ele dá o direito então a Satanás e ele vira o Deus dessa terra. E isso é importante a gente pensar, porque muitas coisas nós achamos que é Deus agindo no meio do povo para poder as pessoas serem salvas, serem alcançadas, mas quem é dono dessa terra neste momento por legalidade é Satanás. Então o homem perdeu esse domínio, o domínio foi dado para Satanás. Agora, o que você precisa entender é que a grande mensagem da graça, a grande mensagem do evangelho é que nós podemos viver nessa terra exercendo a nossa autoridade quando Satanás está aqui ainda dominando. Mas, meu irmão, eu tenho uma boa palavra para você de esperança. Jesus, ele vai voltar, ele vai levar a sua noiva. E no final dos tempos, isso aqui também vai fazer parte da Nova Jerusalém. Então fica tranquilo, fica tranquilo. Isso é um assunto mais para frente para a gente falar sobre escatologia, mas ainda não é o momento. Mas então vamos entender, né, essa afirmação forte que eu fiz, que eu tenho certeza que muita gente deve estar, nossa, o que esse cara está falando? Mas eu vou explicar para você. Então olha só, o primeiro versículo, Lucas 4, 5 ao 7. Aqui, meu irmão, é onde Jesus estava sendo tentado ali no deserto, tá? Então só para você entender esse contexto. E vai dizer assim em Lucas 4, 5 ao 7. Então o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. E lhe darei tudo se me adorar. Então olha que interessante. O diabo tentando Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, falando para ele assim, olha, Jesus, você está vendo tudo isso aqui, tudo, todo o reino que você está vendo aqui? Se você quiser, eu posso te dar. Agora, meu irmão, vamos ser racionais aqui. Como que você vai dar alguma coisa que não é sua? E se a terra ali, aquele reino não fosse de Satanás, Jesus não poderia retrucá-lo, falando, não, mas isso aí é do meu pai, é de Deus. Então, meu irmão, a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque muda totalmente a nossa mentalidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente fica assim, cara, acontece um grande terremoto, mata muitas pessoas, uma tempestade mata muitas pessoas. Às vezes a gente fala que, a gente ouve falar que é Deus que está fazendo essas coisas para o povo se arrepender. E não é isso. É o Deus deste século que está o quê? Ceifando a vida das pessoas. Lembra que Jesus repreendeu a tempestade? Aí eu vou te perguntar, como que você vai repreender algo que você criou? Cara, não faz sentido. Então você consegue repreender aquilo que é de outro. Então se Jesus repreendeu a tempestade, era porque não foi ele que criou a tempestade. Ou você acha que Jesus
criou a tempestade para poder falar o coração dos discípulos. Isso não faz sentido. Então, meu irmão, muda sua mentalidade sobre isso. Você acha que é vontade de Deus? Ou você acha que Deus arquitetou um tsunami onde morreram 200.000 pessoas? Não. Você acha que Deus arquitetou, você acha que Deus promoveu um holocausto onde matou milhares de pessoas? Não. É o Deus deste século atuando. É o Deus deste século fazendo a sua obra, que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa obra. Olha o que vai dizer lá em João 12:31. Chegou a hora de julgar o mundo agora, e o governante deste mundo será expulso. É Jesus falando aqui da sua morte e da sua ressurreição. Lá em João 14:30, eu não tenho muito tempo mais para falar para vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. E ele não tem poder algum sobre mim, mas ele tem poder sobre essa terra. Então, meu irmão, tem alguns vídeos aqui que eu já falei sobre isso. No vídeo sobre tempestade, por exemplo, eu falo que enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a participar de algumas tribulações, de alguns momentos ruins dessa vida, porque o diabo ainda continua atuando. O que ele não pode é tocar na nossa vida. E mesmo assim ainda nós podemos exercer autoridade pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós, meu irmão, uma vez que fomos salvos por Jesus, ele não pode mais nos tocar. Ah, Lélio, você quer dizer que você não pode ter uma enfermidade, uma doença? Não, meu irmão, não é isso que eu quero te dizer. Que ainda quando a gente está passando por essas fases ruins, que o diabo vai continuar nos tentando, vai continuar nos rodeando, vai continuar colocando seta ruim à nossa volta, ainda assim nós precisamos crer que diabo não pode tocar na nossa vida. E que as coisas serão apenas o tempo. O tempo resolve. O nome de Jesus resolve. Então, olha só. É importante vocês entenderem isso, por isso muda completamente a sua visão de mundo. Primeira, visão de mundo. Deus é bom. Ele não criou coisas ruins. Segunda visão de mundo. O diabo é dono deste mundo, por isso ele pode fazer o que ele quer. Ele tem o domínio dessa terra. Foi passado por causa do pecado. Então, o que eu quero que você pense, olha o tamanho da consequência do pecado. O pecado ele não traz nada de bom para as nossas vidas, meu irmão. Amém? Dá para você entender sobre isso? Então, para a gente avançar um pouco mais aqui. Olha o que vai dizer em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus falando, vim para lhe dar uma vida plena que te satisfaz. Então, olha só, meu irmão, nós temos dois paralelos. Você tem um que vem para roubar, matar e destruir. Você tem um outro que veio para dar vida e abundância. Nessa versão fala uma vida plena que te traz satisfação. Então, meu irmão, toda vez que você passar diante de uma... Eu acho que isso é importante, você fazer esse exercício. Quando eu aprendi isso, a minha mente mudou muito sobre o mundo. Então, toda vez que você passar por uma dificuldade, por algo ruim na sua vida, tenta colocar nessa régua para medir de onde está vindo. Está vindo de Deus ou está vindo do diabo? Aí, nós estamos falando sobre doenças, nós estamos falando sobre enfermidades, nós estamos falando sobre Cristo, aquele que cura. Meu irmão, se eu colocasse aqui agora enfermidade, em qual dos dois se aplicaria? Em roubar, matar ou destruir? Ou uma vida plena que satisfaz? Seja racional agora. Só sendo racional. Mas eu quero que o Espírito te revele essa palavra. Então, meu irmão, era isso que eu queria quebrar aqui. Existe de um lado aquele que faz boas obras, aquele que favorece. Existe do outro lado aquele que tem a chave do reino dessa terra, que está atuando e continua colocando enfermidade na vida das pessoas. Nós passamos por uma pandemia que muitas pessoas morreram. Você acha que Deus queria punir o mundo por causa disso? Ele que mandou a pandemia?
Não, meu irmão, não é isso. Coloca nessa régua, roubar, matar e destruir. Onde encaixa? Se encaixa do lado de Satanás, é ele que é dono dessa obra. Não coloca essa obra em Jesus não, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora eu te pergunto, uma enfermidade, ela traz vida em abundância? Não. Ela não traz uma vida em abundância. Pelo contrário, ela tira seu dinheiro porque você gasta dinheiro, ela tira sua paz, ela te debilita, ela faz com que você não cumpra a sua jornada de forma eficaz. Existem coisas que a gente não tem resposta. Uma delas é: como é que isso veio parar na minha vida? Nós não temos resposta. Eu passei por uma enfermidade recente muito séria, muito grave. Eu sou humano, e em determinado momento eu questionava, cara, por que eu? Não tenho a resposta. Mas isso não quer dizer que eu não tenho a resposta da parte de Deus. A resposta da parte de Deus é: meu filho, continue crendo que você será curado, e eu criei e fui curado. E essa é a posição que nós precisamos ter diante das adversidades que nós passamos. Meu irmão, o diabo ele não brinca de ser diabo, ele vai continuar tentando colocar a enfermidade, mas nós precisamos nos posicionar em fé, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nós precisamos continuar crendo. O evangelho não mudou, a palavra não mudou, Deus continua atuando, Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo milagres como ele fez quando Jesus passou pela terra. Ele levou sobre si as nossas dores. Em 1 Pedro 2,24 vai falar que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, já fomos curados. Então, meu irmão, eu estou falando aqui para você sobre isso, para que você entenda, para que você compreenda que existe a obra do diabo e existe a obra de Deus. A obra do diabo é essa, colocar enfermidade nas pessoas, mas existe a obra de Deus, que é curar as pessoas. E eu creio nessa palavra porque eu vivi essa palavra. Eu estou vivendo essa palavra, todos os dias eu me levanto, porque eu já criei que eu sou curado de toda enfermidade. E o diabo não vai me parar. E muitas vezes ele coloca essa enfermidade diante de nós, meu irmão, porque ele quer nos parar. Porque ele quer que a sua jornada não seja próspera. Amém? Então, meu irmão, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, eu tinha outras coisas para falar, mas a gente vai terminar por aqui e nós vamos fazer um vídeo que é a parte 3. Ainda nós estamos falando sobre a série de Cristo, aquele que cura. E eu tenho certeza, meu irmão, se você está passando por alguma enfermidade, exerça a sua fé. Adquira fé sobre a enfermidade. Eu tenho certeza que você vai ser curado. Eu acredito, essa palavra é viva, ela é eficaz. Então comente aqui, meu irmão, se você já foi curado de alguma enfermidade, ou se você está passando por alguma, nós vamos orar por você. E eu vou aproveitar esse momento para orar. Deus, em nome de Jesus, aquele que está passando por alguma enfermidade agora, eu oro para que haja cura. Eu oro agora, repreendo, Pai, todo levante das trevas que coloca a enfermidade no povo. Sai agora em nome de Jesus. Eu declaro cura pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade foi levada no madeiro. Em 1 Pedro 2,24 diz que pelas pisaduras de Jesus, ou seja, pela morte, pelo sofrimento de Jesus, essas enfermidades foram levadas. Em nome de Jesus. Meu irmão, seja abençoado na prática dessa palavra.